Boa. Vamos começar então. Boa noite, galera. Muito bem-vindos ao 8º episódio do Sales Enablement Talk, o Enable Talks, na verdade, um talks aqui de Sales Enablement dentro da nossa comunidade. Se você ainda não é inscrito no canal, como a gente sempre fala, se inscreva, curta, compartilha para que vocês consigam disseminar a palavra de Sales Enablement para todos que você conhece, a palavra verdadeira, porque hoje vocês vão descobrir qual que é essa palavra verdadeira de Sales Enablement através dessas 12 esferas. Prazer, eu sou Maurício Mendes, faço parte aqui do time da Enable, esse time de feras. Já aumentou aqui um pouquinho o time também, mas isso nos próximos talks nós vamos atualizar e colocar esse time gigantesco aí, o time de feras que nós temos aqui dentro da Enable. E nossa missão hoje do nosso talks é entender como as 12 esferas se relacionam na atuação de Sales Enablement. Como que elas se relacionam dentro desse processo de Sales Enablement. E aí, para a gente já iniciar, é importante a gente entender da onde surgiram essas 12 esferas. As 12 esferas, antes de a gente falar quais são elas, é importante entender qual foi a problemática que resultou na necessidade da criação dessas 12 esferas. Primeira dela, a gente identificou nas análises que a gente fazia, tanto com os estudos no Brasil, com os estudos fora do Brasil, dos conteúdos, que existiam 3 grandes problemas. Primeiro, uma confusão entre a atuação de Sales Enablement e a liderança. Quantos benches nós já fizemos com algumas empresas que tinham essa dificuldade de entender qual que é a atuação de Sales Enablement e qual que é a atuação de liderança para que isso não se confunda. E tinham muitas dúvidas nesse sentido. Além disso, existia um desalinhamento nesse sentido relacionado ao que o Brasil estava operando e como lá fora estava sendo realizado o trabalho de um Sales Enablement. Lá fora era um viés um pouco mais voltado para a estratégia, dentro do Brasil um viés um pouco mais operacional. E nesse desalinhamento, naturalmente, você conseguia identificar que existia um problema de impacto em vários benches, em várias vezes que as pessoas vinham nos consultar da Enable, nos perguntavam como gerar impacto, como que eu faço para a minha empresa identificar e ter a certeza que Sales Enablement está trazendo resultados para a minha empresa. E muito disso era por conta desse desalinhamento entre o que fazíamos aqui no Brasil e o que era feito lá fora. Porque lá fora se trabalhava muito mais focado na estratégia do que dentro do Brasil, que era focado muito mais em ações operacionais. Logo, o impacto era muito pequeno. Por isso, nós começamos a analisar o mercado. Primeiro, analisamos o mercado brasileiro, e aí, como vocês podem ver até nas figuras, vocês percebem que são ações direcionadas à operação. Ações de contratação apenas, ação apenas de onboarding, de treinamento, de acompanhamento ali, ou muitas vezes de monitoria. Ou seja, ações bem focadas na operação comercial apenas, sem nenhum foco nas estratégias. Porém, quando você vai analisar algumas literaturas lá de fora, e há alguns livros que nós da Enable consultamos para identificar qual era realmente esse mercado, o que o Sales Enablement realmente fazia, como ele trazia resultado para as empresas, como que nós poderíamos trazer impacto para as empresas e como essas empresas lá fora tinham muito resultado, aí que nós começamos a descobrir um mundo novo de Sales Enablement, um mundo onde Sales Enablement está mais próximo da estratégia, está sentado junto com o time mais diretoria, de C-Level e outras cadeiras mais estratégicas da empresa. E não apenas fazendo uma função operacional, não apenas fazendo treinamento de onboarding e achando que isso ia mudar o jogo daquela empresa, porque na verdade não muda. Ajuda, melhora, mas não muda o jogo total da empresa. Na estratégia, sim. Por isso que essas literaturas nos ajudaram muito na hora de criarmos as 12 esferas, que são a base do nosso processo de implantação de Sales Enablement dentro das nossas consultorias, dentro dos nossos treinamentos, workshops, das mentorias também. E quais foram os critérios que determinaram a criação? Porque quando a gente se deparou, na hora de criar essas 12 esferas, se deparou com dezenas de esferas, não só 12, dezenas. E não, mas é isso, mas é aquilo outro, mas isso aqui acho que faz parte, isso aqui não faz. E aí nós decidimos criar critérios específicos para determinar se aquilo era uma esfera ou se fazia parte da esfera apenas.
Quais eram esses 4 critérios? Que a gente comumente chama de os 4 Is. Os 4 Is são, primeiro, importância. Então, aquela esfera, ela se torna uma esfera porque ela é muito importante para a empresa, para a estratégia comercial da empresa, para o processo estratégico de crescimento da empresa, para o growth e assim por diante. Então, primeiro pilar tem que ser importante, tem que ser relevante para a estratégia da empresa. Esse é o nosso primeiro I. Segundo I, impacto. Quanto de impacto essa esfera gera para a estratégia comercial da empresa, para o crescimento da empresa. Gera pouco, gera muito. Dependendo do tamanho do impacto, nós decidimos incluí-la como uma esfera ou dentro de uma esfera. Terceiro, ela tem que ser um processo contínuo, ou seja, ininterrupto. Não pode ser algo que tem um começo e depois termina e já era. Não. Ele tem que ser um processo como se fosse um PDCA, que tem um processo de melhoria contínua. Então, todas as esferas, vocês vão perceber que o processo é contínuo. O processo de melhoria é contínuo. A busca sempre é por melhoria, sempre é por crescimento. Passo a passo, sempre por crescimento. Nunca uma estagnação. E o último, quarto, ele tem que ser um processo integrado, um processo que gera integração. Porque o Sales Enablement não atua sozinho. Ele atua de forma integrativa com outras áreas. Muitas vezes com as áreas comerciais e às vezes fora da área comercial também. Então, naturalmente, precisa ser um processo integrativo para que ele se contemple nessas 12 esferas. E aí nós chegamos nessas 12 esferas. Para contemplar as 12 esferas, nós clusterizamos as 12 esferas em 3 maiores, que são a esfera maior de estratégia e planejamento, a esfera de desenvolvimento de equipe e de recursos e análises. E aí, para que servem essas 12 esferas? Essas esferas, então, servem para que vocês consigam construir na empresa de vocês um processo que gere impacto significativo na organização. Ou seja, que seja importante essas esferas para vocês entenderem quais são cada uma delas e como elas podem gerar impacto relevante para a tua organização. Por isso que elas são tão importantes. E aí, trazendo já as famosas, então, 12 esferas. As primeiras 4 esferas dentro do processo de estratégia e planejamento. Primeira de tudo, estratégia. O Sales Enablement precisa estar a par da estratégia da empresa. Quais são as estratégias? De curto, médio e longo prazo. Ele precisa estar antenado, ele precisa estar caminhando todos os processos, tudo que ele faz precisa estar caminhando de acordo com a estratégia que a organização colocou. Qual que é a estratégia de crescimento? Para onde a empresa está indo? E ele, em comum acordo, ele vai ser esse elo entre a estratégia e a execução, para que essa execução seja feita da forma correta. Ele vai ser essa ponte. Segundo, a esfera de clientes, porque a gente não faz nada hoje em dia se não for do cliente. Tanto que nós temos um Talks aqui com o nosso representante Heber, que ele falou bastante sobre essa questão de CX, e que é muito bom, porque ele fala bastante sobre essa visão de clientes e como encantar o nosso cliente. E muito dessa esfera também de clientes tem disso, de como eu olho como Sales Enablement para o que o meu cliente necessita, para que eu possa atendê-lo através das estratégias e adaptar, inclusive, as minhas estratégias, pode ser de comunicação ou de outras ações, para que o meu cliente seja atendido. Terceira esfera, processos. Ou seja, quais são os processos necessários para que essa empresa, para que esse time comercial, para que essa estratégia comercial seja desenvolvida, seja executada da forma correta. E aí o Sales Enablement tem que olhar diretamente para os processos e identificar quais são esses processos e quais deles existem, por exemplo, algum gargalo, alguma dificuldade de execução, alguma necessidade de melhoria, ou mesmo implantação de alguma ferramenta, de alguma tecnologia específica, para que esse processo comece a gerar um resultado mais palpável, que a empresa possa crescer através desse processo. Então, o Sales Enablement também precisa dominar muito bem a gestão de processos. Além disso, o Sales Enablement é aquela pessoa ativa. E aí, então, nós entramos no nossa quarta esfera. Sales Enablement é aquela pessoa que vai à frente, que gera novas iniciativas para desenvolver projetos dentro da organização. Projetos que possam estar atrelados, novamente, à estratégia, estão atrelados
aos clientes, a necessidade que o cliente precisa e aos processos, a melhoria de processo. Por isso que ele também é ele precisa ser uma pessoa mais ativa. E não como, por exemplo, nos slides anteriores, quando a gente falou ali, que eram ações muito mais receptivas, ou tipo, chega uma demanda, eu vou lá e executo, eu vou lá e faço, como muitos blogs, muitos outros canais falam que o Sales Enablement é quase que uma área de suporte, mas não é uma área ativa, uma área proativa, uma área que busca desenvolver projetos para desenvolver o time comercial, muito além do que onboarding, ou contratação, ou qualquer outra ação mais operacional. Por isso que o quarto pilar é o pilar de projetos. Indo agora para desenvolvimento de equipe. A esfera capacitação é uma das esferas mais importantes, não é a mais importante, é uma das mais importantes, porque ela determina todo o processo de desenvolvimento da equipe. Então, eu preciso entender muito bem do que é capacitação, para que eu possa treinar e aprimorar o meu time nas habilidades. E aí, dentro do nosso curso, do nosso workshop de Sales Enablement, a gente aprofunda mais sobre essa questão de capacitação do time também. Não só as 12 esferas, né? Mas a gente fala bastante sobre essa questão de capacitação e mostra na prática como nós fazemos o processo de capacitação para gerar resultado, para gerar impacto real dentro da organização. Por isso que é tão importante. Além disso, além da capacitação do processo comercial, da equipe comercial, é importante também uma capacitação voltada para a liderança. Porque a liderança é quem está, muitas vezes, no dia a dia daquele colaborador, e essa liderança precisa ser orientada e ser munida de capacidades para que consiga dar uma continuidade, digamos assim, no trabalho que o Sales Enablement está realizando dentro da própria operação. Então, não adianta o Sales Enablement estar capacitando, estar treinando, estar gerando, por exemplo, projetos e melhorando processos, se a liderança não está capacitada para realizar, para acompanhar, para desenvolver o time comercial também. Então, acaba sendo uma ação em conjunto, tanto do Sales Enablement quanto do time de liderança. Eles precisam andar em união. Inclusive, no Enable Talks dessa semana, de terça-feira, o nosso amigo, nosso grande colaborador aí, o Gustavo, ele falou bastante sobre essa questão de Sales Enablement e o time de liderança. Então, se você ainda não viu, veja também o da semana passada, o número 7, para que você entenda um pouco mais dessa junção entre a capacitação, entre Sales Enablement e o time de liderança. Como essa junção pode gerar muito resultado para a tua equipe, para a tua empresa. Esfera de contratação é uma esfera importantíssima, porque ela determina as pessoas que estão alinhadas ou não com o projeto e com a estratégia da empresa. Por isso, criar um processo de contratação bem estruturado, ele vai ser determinante para que todo o processo seja feito da forma correta. Os processos, os projetos, a capacitação, a liderança e assim por diante. Por isso que a contratação é uma dessas esferas. A oitava esfera, a esfera de engajamento. A esfera de engajamento é onde ela vai manter e motivar o time de vendas para que ele possa impulsionar o sucesso da organização. E aí é muito além do que uma campanha de vendas ou uma campanha de premiação. O engajamento é muito além disso. É como eu consigo engajar e motivar o meu time para que esse time se desenvolva, cresça e se torne realmente um canal de sucesso dentro da organização. E o Sales Enablement precisa entender muito de engajamento para conseguir desenvolver o time comercial. Entrando agora no último quarto, agora das esferas, na nossa nona esfera, a esfera de conteúdo, porque ela é muito importante para o processo de Sales Enablement. O Sales Enablement precisa saber criar conteúdo, tanto conteúdo interno como conteúdo externo também, conteúdo para o nosso cliente, o que está sendo apresentado ao nosso cliente na hora de vender, na hora de falar com esse cliente, o que esse cliente vê da tua organização, e esse processo também precisa ser feito, Sales Enablement. Não é apenas, o conteúdo então é um playbook, não é apenas playbook, é um conteúdo, a esfera de conteúdo é muito além do que apenas um playbook para que o seu time de vendas consiga saber qual que é o processo de vendas. É muito além disso. Inteligência comercial, o Sales Enablement precisa entender muito de dados, de números, de informações para criar um processo inteligente de desenvolvimento comercial. E estar atento a isso também
para que, através dessa inteligência comercial, ele consiga ali criar projetos, melhorar os processos, criar capacitações, estar em comunhão ali com a liderança também e através de outras ações, até mesmo na hora de contratar um novo colaborador também. Por isso que a inteligência comercial é essencial para que o Sales Enablement desenvolva um processo que gere impacto para a empresa. Percebam que todas as esferas, elas geram impacto. Na nossa 11ª esfera, é a esfera de tecnologia e ferramentas. Então, quais são as tecnologias que podem ajudar esse time comercial a desenvolver o processo de vendas, pode melhorar a abordagem com o cliente, pode entrar em contato com o cliente em canais diferentes, quais ferramentas eu utilizo para isso, para acompanhar, para fazer follow e assim por diante. Quais são essas ferramentas, essas tecnologias que vão aderir melhor ao meu tipo de produto? A minha estratégia comercial também. Por isso, também, ela é atrelada à estratégia comercial. E aí, a tecnologia e a ferramenta, o Sales Enablement, precisa estar muito atento a ela, para que ele consiga também proporcionar e trazer essas novas tecnologias. Então, ele tem que estar muito atento ao que está acontecendo ao redor dele, fazendo benchmarking, fazendo pesquisas e entendendo muito bem dessas tecnologias, dessas novas ferramentas, para que ele possa trazer esses novos projetos, essas novas adequações para o time comercial, buscando sempre o quê? O crescimento da organização e a melhoria. E, por fim, as métricas. Sales Enablement precisa estar muito alinhado com o que está acontecendo. Quais são as métricas? E as métricas aqui é muito além do que só taxa de conversão e a quantidade de vendas que está acontecendo. Ou, sei lá, o tempo médio de ligação do seu vendedor. É muito além disso. As taxas, todas as métricas relacionadas ao processo comercial, o Sales Enablement precisa dominar, precisa entender e acompanhá-las periodicamente para entender o quanto realmente as ações dele estão impactando ou não dentro da operação de vendas, dentro do processo de vendas também, de crescimento de vendas. Por isso que o processo de métricas é muito importante. E ele também é um processo colaborativo junto com o time de RevOps. E aí, para quem não assistiu, fazendo novamente o jabá aqui antes de terminar, que é importante, né? O jabá aqui, o nosso Enable Talks também tem um Talks com o nosso especialista aí, o Hever, relacionado a métricas, que é o nosso especialista em RevOps, nosso time. Então, é muito importante que vocês assistam também para que vocês entendam mais sobre essa área e como o Sales Enablement precisa andar alinhado com essa área para entender muito bem das métricas e até mesmo exigir métricas para melhoria do seu processo comercial também. E aí, quando nós como Enable, entendemos, identificamos e criamos essas 12 esferas, nós, a partir disso, criamos a nossa definição do que é realmente Sales Enablement. Qual é a atuação real de Sales Enablement? Que é a seguinte: Sales Enablement é uma disciplina estratégica. Então, não é uma disciplina operacional, ela é uma disciplina estratégica, que busca o alinhamento entre a formulação e a execução. Foi o que eu disse ali, então. O que foi formulado da estratégia e o que está acontecendo ela na prática. Ele precisa ali estar alinhado para que essa execução seja feita da forma correta. É um processo colaborativo, multidisciplinar e centrado em pessoas. Ou seja, ele precisa de outras áreas para desenvolver essas ações, como eu falei, as 12 esferas. Precisa ser multidisciplinar, ou seja, ele precisa entender de muitas outras áreas, além do que só a área de vendas, ou só comercial. Ele precisa entender um todo. E precisa também ser centrado em pessoas, em desenvolvimento do processo de vendas, mas também voltado para as pessoas, que trabalha com a capacitação e a eficiência da operação, através de conteúdos, treinamentos, processos e tecnologias. Todas as esferas que a gente acabou de dizer. Necessárias para impulsionar o crescimento da receita. Então, o Sales Enablement, ele não está ali só para fazer a quantidade X de número de treinamento ou X de contratação. Ele está aqui para impulsionar a receita da organização. E aí sim, ele começa a gerar impacto, e aí sim, ele começa a fazer diferença naquela organização. E aquela organização começa a entender que a posição de Sales Enablement, a área, a atuação dele, é muito importante para a estratégia da organização. E assim vocês vão se desenvolvendo. Lembrando, todas essas 12 esferas
que eu apresentei aqui, elas são desenvolvidas dentro do nosso workshop Sales Enablement, dentro dos nossos cursos, dentro das nossas mentorias, dentro das nossas consultorias também, para que nós possamos implementá-las num processo adequado de desenvolvimento do time comercial. Então, se você quer saber mais sobre isso, procura dentro do nosso site, dentro das nossas redes sociais, para que você possa aprender mais sobre essas 12 esferas e também possa desenvolver esses projetos, esses processos dentro da sua organização, para que essas 12 esferas sejam partes do teu dia a dia também, tá bom? Galera, eu quero agradecer muito esse bate-papo de hoje, que foi muito bacana, foi muito interessante falar sobre essas 12 esferas. Vou trazer mais esses conteúdos nas próximas também, um pouco mais aprofundado em algumas esferas ali, mas eu queria trazer essa introdução do que são essas 12 esferas e por que elas são tão importantes para os seus enablers. Beleza? Fiquem com Deus, um abraço e vamos para cima. Um abraço.